Olá, boa noite. O Jornal da Guará está começando agora. Veja o que é destaque na edição desta sexta-feira. Especialistas discutem os motivos do aumento dos casos de estupro contra crianças e adolescentes no Maranhão. Deputados iniciam debates dos destaques da reforma da Previdência. Polícia vai investigar denúncias de mortes em série de animais na capital. Veja ainda a entrega de novas viaturas para combater a violência no estado. E o projeto que te convida a conhecer São Luís nas férias, a partir de agora, no Jornal da Guará. Nós abrimos a edição desta quinta-feira com uma reportagem que fala de um crime hediondo, com o agravante de ser praticado contra crianças e adolescentes, o estupro. Nos últimos dias, várias denúncias foram registradas de pessoas presas pela prática do ato. Os casos aconteceram no interior do estado e o que é pior é que esses crimes foram cometidos por avós, padrastos, pai e mãe dessas crianças. Pelo menos 9 pessoas foram presas no interior do estado nos últimos dias pela prática de crime de estupro de vulnerável. Na cidade de Icatu, a 115 quilômetros de São Luís, um homem de 62 anos, identificado como José Ribamar Alves, foi preso após denúncias anônimas. Ele é suspeito de ter estuprado a própria neta de apenas 11 anos. O crime teria acontecido no povoado Mata, na zona rural de Icatu. Em Olho d'Água das Cunhãs, Edmilson da Silva Marinho, de 41 anos, foi preso por suspeita de estuprar a enteada de 13 anos de idade. A vítima contou à polícia que o crime aconteceu no início deste ano. Após a mãe ter viajado para outro município, o padrasto entrou no quarto da menina durante a madrugada. Exames comprovaram o abuso sexual. No município de Viana, a 214 quilômetros da capital, o casal Francisco Aires Silva, de 51 anos, e Maria Regina Santos foram presos pela prática de crime de estupro de vulnerável. A polícia, a vítima que foi submetida a exame de corpo de delito, disse que sofreu maus tratos, abusos e trabalhos forçados dos pais. De acordo com o levantamento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da capital, de janeiro a junho deste ano foram instaurados 222 inquéritos sobre casos como esses. Dados semelhantes ao mesmo período do ano passado e que são considerados preocupantes. O que choca mais é que a gente tem a convicção de que esses números ainda são abaixo do número de abusos que acontece. Porque como são situações que acontecem na maior parte das vezes, 90% das vezes, dentro de casa ou por pessoas próximas, infelizmente existem casos que ainda são subnotificados. Ainda segundo a delegada, grande parte dos agressores são pessoas próximas à família ou parentes das vítimas. E que, na maioria das vezes, negam a autoria dos crimes. Os agressores, eles, na grande maioria das vezes, eles negam que tenham cometido, logicamente, os delitos. Mas aqui a gente conta com o apoio de uma equipe de peritos, psicólogos, assistentes sociais. E é importante esclarecer que esses abusos não são configurados somente se realmente há uma relação sexual, né? A gente tem outras formas de abuso. Esta especialista diz que a atenção dos pais é considerada importante para combater abusos sexuais praticados contra menores. Manter um diálogo claro e constante com os filhos é o primeiro passo para identificar possíveis casos ou ameaças de abusos. A gente tem sempre que lembrar que a partir do momento que eu quero manter um diálogo sincero com o meu filho, com minha filha, eu preciso respeitar o que ele me diz. Então, se a criança simplesmente chegar com um conteúdo para mim, mãe, eu fiz tal coisa, e eu, ao invés de educá-lo, ensiná-lo, dizer para ele, inclusive, como não errar novamente, como não fazer aquilo ali de maneira equivocada, ou seja, eu, ao invés de instruí-lo, eu brigar com ele, ele muito provavelmente não vai se sentir com liberdade para me dizer qualquer outra intercorrência, inclusive de abuso. Ela explica também que em casa,
pais e familiares precisam ainda ficar atentos. Qualquer mudança de comportamento pode ser um sinal de que a criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual. Qualquer mudança de comportamento é relevante. Infelizmente, a gente tem muitos repertórios terceirizados em relação à educação dos filhos, né? Tem babá, tem escola, tem creche-escola. Então, assim, as crianças ficam um pouquinho distantes da convivência diária com os pais. E, às vezes, quando os pais estão perto, eles estão lá no celular, eles não estão prestando atenção no comportamento, né? Permitem, inclusive, que a criança ou o adolescente se isole no seu próprio quarto, com seu próprio aparelho de celular, que seja a televisão. Então, isso impede muito que você perceba os detalhes do comportamento. A polícia está investigando a morte de uma jovem que caiu de uma van que faz linha de transporte alternativo. O assalto aconteceu na MA 201 na madrugada de hoje e os autores do crime devem responder por latrocínio, roubo seguido de morte. As testemunhas começaram a ser ouvidas na Delegacia Especial de São José de Ribamar. De acordo com os depoimentos, após o anúncio do assalto, a jovem de 18 anos tentou fugir pela janela com a van em movimento. Na queda, sofreu traumatismo craniano e morreu. Os suspeitos da ação vão responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Então, nós tomamos conhecimento do fato, né, por volta de meia-noite, né, quando logo em seguida a ocorrência. E, a princípio, surgiram algumas informações desencontradas, né? Algumas pessoas diziam que ela tinha sido empurrada, né? Mas a primeira informação era que ela realmente, no desespero de fugir do assalto, né, ela pulou através de uma janela da van e teria batido a cabeça no solo, no asfalto. Micaele Rodrigues estava voltando para casa. Ela pegou a van no anel viário e desceria próximo à subestação da Semar, na Vila Sarney. A van em que Micaele estava foi assaltada por volta de meia-noite desta quarta-feira. Segundo informações da polícia, os bandidos pegaram a van no retorno da Forquilha e anunciaram o assalto nas proximidades da Feira do Maiobão, nesse trecho aqui da MA 201. A polícia segue com investigações para localizar os criminosos. Pois é, eles anunciaram o assalto nas proximidades da subestação da Vila Sarney, né, nas margens da MA 201, da estrada de Ribamar, e aproximadamente 1 quilômetro depois, né, na entrada do local conhecido como Bacurizal, eles ordenaram que o motorista parasse. Eles desceram então e empreenderam fuga. Hoje, a Cúpula da Segurança Pública entregou novas viaturas para garantir o policiamento na cidade. O representante da União de Moradores da Vila Passos reclama da insegurança no bairro. A falta de patrulhamento de viaturas da Polícia Militar preocupa os moradores. Do canto da Fabril até aqui na Kennedy, a gente está inseguro. São as paradas de ônibus, na Vitorino Freire, toda hora tem assalto. Mas o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo monitoramento da Vila Passos, diz que o patrulhamento no local existe e que os casos de roubos e homicídios na região são quase zero. Essas observações, as críticas sempre são bem-vindas, principalmente quando vem da comunidade. Mas vale aqui nós frisarmos que na estatística criminal, Vila Paz é um dos bairros com menor índice de ocorrência, homicídio praticamente zero lá. Por quê? Porque na Vila Paz é justamente realizado um trabalho de policiamento ostensivo motorizado pelos grupos táticos do 9º Batalhão, tanto viaturas, veículos tipo 4 rodas, como pelas motocicletas da equipe Raio. Nesta manhã, o governo do Maranhão entregou 90 viaturas das polícias civil e militar. O governador do estado destacou a importância da entrega dos novos veículos no reforço da segurança nas ações de policiamento na capital e no interior do estado. E os veículos são fundamentais para isso, porque garantem, obviamente, a mobilidade, a presença, o contato, uma polícia próxima de todas as cidades do nosso estado. Hoje, 65 municípios estão sendo diretamente alcançados pela entrega de viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar, portanto, um passo a mais na afirmação de uma política eficiente de segurança pública no Maranhão. 6h44. A seguir, a reforma da Previdência estará em pauta na análise política de Marcos Saldanha. Um instante só.
O JG está de volta e com destaque para o cenário político. E o assunto do momento é a reforma da Previdência, que foi aprovada em primeiro turno. E a votação dos destaques já está aí logo mais. Mas está todo mundo de olho no comportamento dos deputados maranhenses nesse processo. Marcos Saldanha tem mais detalhes e já está aqui no estúdio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Mariana. Marcos, existe muita informação a respeito dessa reforma da Previdência, né? Quem acompanhou essa votação e algum voto ou outro pode ter surpreendido, não é verdade? Pois é, Mariana, a gente acompanha os votos, algumas surpresas, né, conforme a indicação dos partidos, ou a favor ou contra. Alguns não seguiram aí o que estava previsto pelos partidos e alguns nomes maranhenses, né, deixaram aí uma surpresa muito grande no ar. E desde quando eles votaram ou a favor ou contra, a gente vai já comentar esses nomes, ficou justamente aí já a especulação. Teria sido por quê, né? A gente sabe que para a votação aí no Congresso Federal, o mandato do Bolsonaro dependia muito desse movimento. E o Rodrigo Maia teve um papel fundamental, que é o presidente da Câmara, nessa articulação política. Nesse sentido, falou-se das liberações das emendas, né? A gente sabe que existem as emendas que são impositivas, aquela em que o presidente ele não precisa autorizar, elas já vão por conta própria lá para os deputados poderem usar nas suas bases. Vamos lembrar que esse ano é véspera de eleição municipal. E o deputado federal, ele é muito importante que ele consiga as emendas nesse momento para poder fazer já a eleição do ano que vem dos seus aliados, prefeitos e vereadores. Então, fica sempre a especulação. Esse voto é um voto partidário, é um voto ideológico ou já é um voto fruto dessa articulação, né? Bom, alguns nomes chamaram a atenção. A gente tem aqui, né, os nomes. Nós temos ali na tela os deputados que votaram contra a reforma. Vamos colocá-la na tela? Pronto, aqui já tem a primeira surpresa, né, Mariana? O Bira do Pindaré e o Márcio Gerri e o Zé Carlos, a gente já sabia que votariam desde o início, não só votaram contra, como já vinham fazendo vários movimentos. O Bira chegou a fazer um encontro na Assembleia para discutir, o Márcio Gerri, aliado do Flávio Dino, que sempre tem se posicionado contra a reforma, e o Zé Carlos do PT, que votou totalmente aí o partido contra a reforma. Mas o Eduardo Braide, talvez, sem dúvida nenhuma, foi uma grande surpresa, né? Ele é o único deputado do PMN, portanto, o único voto que teve foi contra, e ele falou hoje, ele explicou que o voto dele foi pela coerência, né? De que ele entendia que aquele texto que estava lá, da forma como estava, mais prejudicava os trabalhadores do que ajudava, né? Então chamou muita atenção aí o voto dele aí, que foi talvez diferente do que se esperava, né? Tem o balanço também dos deputados que votaram a favor. Isso. Nesses deputados que votaram a favor, a gente tem a avaliação de partidos, né? Então a gente tem, por exemplo, o MDB, o DEM, o PTB, o Cidadania, o Novo, o Patriota e o PHS, eles fecharam o consenso, 100% da sua bancada votou a favor da reforma. E quando eu digo 100%, quer dizer sem ausência. Não faltaram nenhum dos deputados dessas bancadas e todas elas fecharam. E olha só, quando a gente fala da força do MDB enquanto partido político, enquanto grupo político, a gente vê exatamente isso. É uma bancada muito grande e que quando soma força consegue fazer toda a diferença. Por isso se diz que no Brasil não se governa sem o MDB. Mesmo que enfraquecido no Maranhão por conta das últimas eleições, nacionalmente ainda tem força. E o DEM também, que é o partido do próprio presidente Rodrigo Maia, por exemplo, 100% fechado. O PSL, ele não tem 100%, não é que algum deles votou a favor da reforma, contra a reforma, é que teve um ausente na votação. E o PL aí também, no caso de ausência também aí com pouco voto contrário, né? Então nessa bancada favorável à oposição você vai ver aí os maiores partidos, né? Os partidos considerados de direita, como o Novo, né? Todos fechando aí causa pela reforma da Previdência, né? Quais são as outras informações mais específicas também que a gente pode colocar aí, Marcos? Pois é, a gente tem que avaliar como é que esses partidos, o poder que eles têm. Por exemplo, na bancada contra o PT, como eu falei, já era esperado, né? Todo votou contrário à reforma, o PSOL, o PCdoB,
o Rede e o PMN por causa do Eduardo Braga, é a grande surpresa. Agora, onde é que está a grande discussão política? O PDT. O PDT, você teve aí um pouco mais de um terço do partido votou a favor da reforma da Previdência. A gente viu o presidente do partido e o Ciro Gomes, que foi o candidato à presidência pelo partido ao país, ele chegou a falar em expulsão dos seus filiados e dos seus deputados que votassem a favor da reforma. E aí, nesse caso, destaque para Tabata, uma jovem deputada paulista que votou a favor da Previdência e já se justificou que ela votou a favor da Previdência e foi contra os destaques. E o PSB também é um partido que teve uma debandada, vamos dizer assim. Muita gente votou a favor da reforma, mas que nos destaques quer fazer alguma diferença. E nós vamos aguardar esses destaques logo mais, né? Que é o assunto de agora que a gente está acompanhando, né? Se há mudanças aí nos destaques, é onde os partidos vão tentar, inclusive, se redimir dessa situação. Obrigada, Marcos. Boa noite, eu que agradeço. A seguir, nós conversamos com um especialista que vai nos mostrar, afinal, o que ganha e o que perde o trabalhador com a reforma, da maneira em que ela está desenhada. Não saia daí, agora são 6 horas e 52 minutos. Os deputados lá em Brasília já começaram a votar diversos destaques da reforma da Previdência para tentar chegar a um consenso. Vamos saber o que foi aprovado no primeiro turno da votação para as novas regras da aposentadoria no país. A idade mínima proposta pelo texto original do governo é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Essa idade foi aprovada pelo plenário para trabalhadores do setor privado e servidores federais. Nas regras de transição, o governo sugeriu 3 modelos, um por pontos com a soma entre idade e tempo de contribuição, chegando a 86 anos para mulheres e 96 para homens. Um só com a idade progressiva, sendo 56 anos para mulheres e 61 anos para homens, subindo meio ponto por ano. E outro aliviando para quem está perto de se aposentar, com pedágio de 50% para quem está a 2 anos do tempo de contribuição e terá de trabalhar 50% além do tempo que falta, ou seja, 1 ano. E pedágio de 100% com 57 anos para mulheres e 60 para homens, com tempo igual ao mesmo período que ainda falta de contribuição. Também existe uma regra específica para servidores públicos, que estipula sistema de pontuação que permite a aposentadoria a partir dos 61 anos para homens e 56 anos para mulheres. Quanto aos trabalhadores rurais, o governo Bolsonaro fixou 20 anos para homens e mulheres, sendo 5 anos a mais do que as regras atuais, passando de 55 para 60 anos a idade mínima de aposentadoria. Mas no texto aprovado, a comissão manteve as regras em vigor atualmente, permanecendo 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Garimpeiros e pescadores artesanais são incluídos nessa regra, mas aumenta o tempo apenas para homens de 20 anos e para mulheres a régua segue em 15 anos. Para a aposentadoria de professores, o governo estipulava a idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, com 30 anos de contribuição. No texto aprovado, foi mantido a idade de 60 anos para homens e mudou para 57 a idade mínima para mulheres. Quanto à aposentadoria de policiais federais, rodoviários federais, legislativos e agentes penitenciários federais, o texto aprovado foi o mesmo do texto original. A aposentadoria aos 55 anos, com 30 anos de contribuição e 25 anos de exercício efetivo na carreira. Mas, afinal de contas, o que ganha o trabalhador brasileiro com essa reforma? Ela se apresenta como a ideal ou ainda está longe do necessário para garantir a estabilidade e estancar o rombo da Previdência? Assunto para tratarmos com o advogado trabalhista Geomilson Alves, aqui no estúdio. Boa noite, Geomilson, prazer em lhe rever. Boa noite, Mariana, e parabéns por trazer esse assunto tão importante, essa pauta tão importante, que é uma pauta nacional e de interesse de todos. E todo mundo está de olho, né? Justamente porque mexe com uma questão muito prioritária, que é a questão de direitos, né? E vamos responder essa pergunta, afinal de contas, o que ganha e o que perde esse trabalhador? Olha, Mariana, não ganha absolutamente nada. Vai trabalhar mais para ganhar menos. As regras de transição, você vê percentual de 100%.
o trabalhador vai ter que trabalhar 100%, o dobro. Regra de pedágio também de 50%. E é fácil, na matéria que foi apresentada, você identificar que todas as idades mínimas foram aumentadas. Até o período de contribuição, que era de 15 anos, passou para 20 anos. Então, o que vai acontecer na prática? Só prejuízo para o trabalhador rural, prejuízo para até o que recebe o benefício de prestação continuada, que ele bastava ter apenas 1/4 do salário mínimo, e às vezes judicialmente ele conseguia com 50%. O texto afastou essa possibilidade do deficiente, do idoso, receber esse benefício com o requisito de 50% do salário mínimo. Tem a questão também das viúvas, a pensão por morte. Olha, veja bem, a pensão por morte ela não será mais 100%, ela vai reduzir pela metade, será 50% e 10% para cada filho. Agora, o governo, ele defende a questão de melhorar a economia, de ajustar as contas. E o relator da Previdência, o deputado Samuel Moreira, ele defendeu a manutenção do agronegócio com relação às contribuições previdenciárias sobre exportação do agronegócio. Isso iria gerar aos cofres públicos 83 bilhões. E foi retirado da proposta da Previdência. Isso fica claro, fica evidente que o governo federal não está preocupado com a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional do trabalhador rural, do deficiente, da viúva, do servidor público, do trabalhador da iniciativa privada. O que há, na verdade, aqui é um grande prestígio, um grande favorecimento ao capital e uma forma de preparar o país, de abrir o país para que os investidores internacionais, o capital internacional possa se instalar aqui e fazer sua atividade assim, demasiadamente lucrativa. A questão da aposentadoria dos professores, advogado, foi uma outra questão que hoje repercutiu muito também nas redes sociais como algo a ser completamente descartado, na verdade, de nem ser pensado, né, com a possibilidade que está desenhada. A proposta ela é muito desumana. Ela, da forma que ela foi apresentada, atingindo o trabalhador, aumentando o período de aposentadoria do trabalhador rural. Posteriormente foi modificado a questão do BPC também, aumentando a idade para a pessoa ter benefício, acesso a esse BPC, era assim, bem desumano. Mas no que pese assim, haver um enfrentamento das categorias, dos policiais, dos idosos, dos servidores, foi suavizada, foi retirada, mas o texto continua ainda muito desumano. Essa questão das professoras, já há um acordo na tarde de hoje dos líderes, o presidente Rodrigo Maia fez diversas reuniões hoje com as lideranças do partido no sentido de alterar, de modificar a questão dos professores. E veja bem, a proposta é para sacrifício isonômico, sacrifício coletivo. E tem muita gente, notadamente os militares, estão fora do texto da reforma. O Exército, as Forças Armadas estão fora do texto da reforma. Então, veja bem, não é um esforço coletivo, não é um sacrifício coletivo, porque que algumas classes estão relutando, algumas categorias estão relutando em permanecer na redação no âmbito da reforma da Previdência. Qual a sua expectativa para os destaques que serão votados logo mais? Vai depender muito da atuação de cada deputado, de cada categoria. Muitas categorias hoje na sessão plenária fazendo as devidas manifestações, se opondo. Essa matéria ela é extremamente importante. A sociedade, o povo brasileiro tem que acompanhar. Agora, recentemente teve uma reforma trabalhista com a promessa de aumentar emprego. E veja bem, desde quando foi aprovada a reforma trabalhista? Em novembro de 2017, o desemprego só aumenta. Nós temos 13 milhões de desempregados, 28 milhões de pessoas que não estão exercendo nenhuma atividade,
não estão produzindo. Veja bem, como é que vai haver recolhimento previdenciário com essa quantidade de desemprego e o governo não fala em política de gerar emprego, política de renda. Há uma necessidade de repensar melhor essa questão da Previdência, de repensar melhor a questão de abrir a economia do país, de criar condições para que os grandes investimentos ocorram aqui no país. É tanta coisa que chega a beirar falta de expectativa nesse sentido. De fato, pelo próprio texto da reforma, e a reforma não foi amplamente debatida, o presidente Rodrigo Maia, de forma muito assodada, muito acelerada, não está permitindo que haja um debate maior sobre os termos da reforma da Previdência. Ontem havia uma expectativa desse destaque dos professores, começaram a votar o destaque. E tinha alguns deputados que estavam festejando já quando foi divulgada a votação em primeiro turno, achando que já tinha encerrado o debate, já tinha sido aprovada a proposta. Tinha alguns deputados que não estavam assim, bem familiarizados com a matéria e com a tramitação do rito dessa proposta de emenda constitucional, que são votadas em 2 turnos, na Câmara dos Deputados Federais, depois ela vai ao Senado para ser debatida na CCJ e depois plenário do Senado. 2 votações. E aí vai para a promulgação. O indicativo que a gente escuta aí nos bastidores é que dificilmente o Senado irá alterar, modificar o que for votado na Câmara, porque se ocorrer alteração no Senado, o projeto retorna para a Câmara. Ok, muito obrigada, advogado. Vamos acompanhar então, né? Ok, eu que agradeço a atenção. Volte sempre. Depois de uma audiência pública realizada ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Maranhão, vai pedir uma nova investigação das notificações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público Estadual às prefeituras maranhenses, determinando a exoneração de 37 mil servidores públicos por acúmulo de cargo. Segundo a OAB, será pedida uma prorrogação do prazo de exoneração com o objetivo de analisar melhor as denúncias apresentadas. Veja agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira. Mais um caso de atropelamento na capital. Na manhã de hoje, a colisão entre uma motocicleta e um carro deixou uma vítima na Avenida Deputado Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Coafuma. Leila Maria Marques estava a caminho do trabalho quando um carro teria provocado o acidente. O mototaxista sofreu escoriações leves e foi atendido pelo SAMU. O motorista não teve ferimentos. Quem passa pelo local reclama sobre a falta de sinalização adequada na avenida e de redutores de velocidade. Também sobram reclamações na Avenida dos Portugueses, onde no início da semana mostramos que uma pessoa também morreu atropelada. Os buracos na via teriam sido o motivo de um desvio que causou a colisão entre um caminhão e uma motocicleta. A falta de infraestrutura coloca todos em risco no trânsito e, por se tratar de uma rodovia, os problemas podem ser ainda maiores. 7h08, o JG volta já, mostrando o projeto de férias que te convida a conhecer São Luís. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. A primeira pré-amar acontece às 2h54 da manhã, com 5,1 metro. A primeira baixa-mar, com 1,1 metro, às 9h27 da manhã. A segunda pré-amar, com 4,8 metros, às 15h30. A segunda baixa-mar, com 1,3 metros, às 21h48. O JG vai falar agora de um problema grave, a degradação do meio ambiente. Às margens dos rios das Bicas, a poluição ambiental traz muitos transtornos. A vista é uma das mais bonitas de São Luís, mas a quantidade de lixo mancha esse visual. A Avenida Ferreira Goulart foi inaugurada em dezembro de 2002,
A obra foi muito bem-vinda para ajudar a amenizar o caos do trânsito. Com quase 1 quilômetro de extensão, a Ferreira Goulart vai do bairro São Francisco à Eilinha e tem ligação com a Avenida Carlos Cunha, no Jaracati. Mas o problema é que o local virou um depósito de lixo e sofre com essa realidade há mais de 10 anos. Ao longo da avenida, é possível ver vários pontos de lixões, onde se encontra de tudo. Placa tem, mantém esse local sempre limpo. A caçamba também está ali. Mas o local virou realmente um depósito para lixo, e não é só lixo doméstico também não. A gente vê ali, muito entulho, restos de obra. Na avenida tem calçadão para fazer caminhada, mas enquanto a consciência ambiental por aqui continuar sendo jogada fora, o descaso vai permanecer. Fundada por franceses e colonizada por portugueses, São Luís tem uma história riquíssima e que nesta temporada de férias está sendo apresentada de maneira muito lúdica no projeto Conheça São Luís, que hoje levou muita gente para o centro histórico. O repórter Jairo Martins conferiu e conta pra gente como foi. A história da cidade contada por personalidades que marcaram época, como Benedito Leite, Ana Jansen e até Daniel de Latouche. Social, política, as normas, as leis, aqui na época que São Luís era província. Personagens que davam vida aos monumentos históricos da cidade, cuja importância é explicada por uma guia turística. Um programa de férias e tanto, não apenas para quem visita a cidade, como para quem mora por aqui. Para mim, que sou filha de São Luís, eu fico muito interessada em saber que acontece essas coisas, até para as pessoas de fora e daqui mesmo, que não tem oportunidade de conhecer, as pessoas que se interessam, é bacana. O passeio faz parte do projeto Férias Culturais, que movimenta a cidade durante todo o mês de julho. São Luís, Patrimônio Cultural da Humanidade, precisa a cada dia a gente relembrar isso e viver. E a gente vive passeando, se divertindo. Veja quantas crianças esse passeio hoje à tarde, quantos adolescentes conhecendo um pouco da cidade e a gente chamando para contemplar essa cidade, como ela é bonita. Programação que surpreendeu este grupo de turistas de Fortaleza, que está em São Luís pela primeira vez. Primeira vez a São Luís, estou bem encantada, é uma cidade muito rica em cultura, cada detalhe, cada lado que a gente olha, muito detalhe, muito bonito, bem satisfeita. Satisfação de quem visita e também de quem vê a cidade que tanto ama sendo valorizada. Era necessário. Eu acho que nossa São Luís, ela é pouco divulgada. Tem muitas coisas belas, as festas de São João, coisas lindas. A gente vê falar de tantas coisas em outras cidades, por que não a nossa, né? Outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com os analistas que entrevistam o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia. O JG volta amanhã. Boa noite a todos e até lá. TV Guará, seu canal com o Maranhão.